Sétimo ano, multiplicação e divisão de números inteiros. Essa é a nossa revisão 2. Então, a gente precisa começar falando sobre regra dos sinais. E a gente vai dividir esse assunto em duas partes, quando os sinais são iguais e quando os sinais são diferentes. Olha só como é que funciona essa regra. Quando os sinais são iguais, ou seja, quando você está multiplicando um número positivo por um positivo, ou multiplicando um número negativo por um número negativo, o resultado sempre vai dar positivo, certo? Então, a ideia é o seguinte: se os sinais são iguais, tanto na multiplicação quanto na divisão, o resultado vai dar positivo. E se os sinais forem diferentes, por exemplo, você está multiplicando um número positivo por um negativo, ou um negativo por um positivo, o resultado, aqui no caso, vai ser negativo. Então, a regrinha ela é bem simples. Sinais iguais dá positivo, sinais diferentes dá negativo. Então, quando que a gente usa a regra dos sinais? São dois casos, quando a gente tem dois sinais juntos ou quando a gente está com uma multiplicação ou uma divisão. Por exemplo, dois sinais juntos aqui, tá vendo que esses dois sinais são iguais? Como esses dois sinais são iguais, o resultado aqui vai ficar positivo. Nesse caso, eu só vou repetir o 3, mais 3. Olha só esse outro caso aqui embaixo. Tá vendo esses dois sinais juntos? Não são sinais diferentes? Então, vai ficar negativo, no caso, menos 6. Olha só esses dois exemplozinhos aqui. A gente tem primeiro uma multiplicação. Esses dois sinais, você consegue perceber que são sinais diferentes? Sinais diferentes vai ficar negativo. E aí você faz 5 vezes 2, vai ficar menos 10. Aqui embaixo, se você olhar, a gente tem uma divisão e os sinais são iguais. Dois sinais iguais, então o resultado vai dar positivo. 15 dividido por 3 vai ser 5. Vamos mais alguns exemplos? Então aqui eu separei em multiplicação e divisão, mas continua valendo a tal da regra dos sinais. Então, nesses dois primeiros aqui, ó, os sinais são iguais, então eu sei que o resultado vai ser positivo. Como eu estou multiplicando, 5 vezes 3, 15. Aqui embaixo, os sinais também são iguais, dois sinais iguais. Então, meu resultado vai ficar positivo. 3 vezes 2 são 6. Olha aqui do lado, é uma divisão, mas a regrinha continua valendo. Os sinais são iguais. Então, vai ficar positivo e 12 dividido por 2 vai ser 6. Aqui embaixo, também sinais iguais. Então, vai ficar positivo e 8 dividido por 2 são 4. Olha nos exemplos aqui. A gente tem agora sinais que são diferentes. Então, meu resultado vai ficar negativo. 6 vezes 3, nesse caso, vai ficar menos 18. Nesse daqui, ó, também sinais diferentes, ou seja, vai ficar o resultado negativo. 7 vezes 2 são 14. Aqui do lado, eu tenho uma divisão, sinais diferentes. O meu resultado vai ficar negativo. 20 dividido por 4 são 5. E esse aqui, também sinais diferentes, o resultado vai ficar negativo. 18 dividido por 3 vai ser 6. Como a gente já tinha conversado antes lá na tabelinha, aqui ó, a gente tem os sinais iguais. Então, os resultados foram todos positivos. Então, todos a gente teve resultados positivos. E nesses aqui, a gente tem sinais diferentes. Então, todos os nossos resultados foram resultados que foram negativos, certo? Então, uma coisa que vale a pena lembrar é o seguinte: não confunda as regras, tá? Então, um caso muito comum é a pessoa confundir as regras da multiplicação ou da divisão com a regra da adição e da subtração. Olha aqui essa tabelinha que eu coloquei, sempre com os números 5 e 3, certa vez positivo, certa vez negativo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Se você quiser pausar e tentar fazer esses aí sozinhos. Já voltou? Então, primeiro vamos fazer os de multiplicação, né? Lembrando que a regra também vale para divisão. Sinais iguais, aqui no caso, eu vou ter
um resultado positivo e 5 vezes 3 são 15. Sinais iguais, eu vou ter um resultado positivo e 5 vezes 3 de novo dá 15. Aqui, nesse daqui, sinais são diferentes, um positivo e um negativo. Então, o resultado vai dar negativo. E, de novo, 5 vezes 3 vai dar 15. E aqui embaixo, novamente, sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. 5 vezes 3, 15. E no caso de adição e subtração, né? Então, vamos ver aqui, ó. Mais 5 com mais 3, se eu tenho 5 e eu tenho 3, eu tenho 8. Menos 5 com menos 3 é uma dívida de 5 e uma dívida de 3. Isso vai me dar menos 8. Aqui embaixo, 5 menos 3. Se eu tenho 5 e tiro 3, eu fico com mais 2. Eu fico no positivo de 2. E nesse último exemplo, menos 5 com mais 3. Se eu tenho uma dívida de 5 e tenho 3 para pagar essa dívida, eu continuo devendo. Eu não consigo pagar a dívida toda e continuo devendo 2. Se você quiser voltar e assistir a aula sobre adição e subtração de inteiros para tirar sua dúvida, pode ser uma boa ideia. Pessoal, faça suas anotações, bons estudos e até mais.